Hoje, inclusive, aconteceu uma coisa bem bacana nesse sentido de se trabalhar. Essa semana trabalhando a história do município, a história da fundação, que seja, né? Na verdade, eu estava até com o significado do nome, Guaraqueçaba, para os alunos. Aí teve um que levantou e perguntou quando que o município foi descoberto, né? Tem toda uma história. E quando eu falava, então, do alemão que havia naufragado no Superagui, tivemos que interromper, assim, por exemplo, essa coisa da colonização, da descoberta, para se falar sobre naufrágio, porque tinha um aluno que sabia de um navio que tinha naufragado no Superagui, na década de 70. Não era a mesma ligação, não era o mesmo, né, que esse, por exemplo, que a gente considera como sendo o nosso primeiro contato, a descoberta do Guaraqueçaba, em tese, né? Mas assim, então eles trazem muitas coisas dentro de si, trazem muitos conhecimentos. Ah, porque meu pai me falou que afundou um navio lá. Não, aquele navio que teu pai falou, ele não afundou, mas ele tem toda uma história. Não foi esse que o primeiro cara que registrou, por exemplo, foi outro navio, uma outra época. Mas essas pessoas trazem sim dentro de si todas essas questões. E trabalhar essa questão da cultura local, da história local, você vai remeter a essas histórias das famílias e, consequentemente, todos eles, por exemplo, têm a sua participação na construção dessa história, né? Desde que meus 17 a 18 anos que eu frequentei a sala de aula, eu gostei de lecionar e, mesmo voltando para outras atividades, depois eu retornei para a sala de aula. E hoje estou no estado já 17, 18 anos no estado lecionando. É bem diferente porque os nossos jovens hoje, eles não aceitam só você entrar numa sala de aula e escrever no quadro negro e ditar para eles e ler. Eu acho que isso aí já ficou meio no passado, porque ainda tem alguns professores que eles fazem essa mesma coisa, ditado e quadro negro e só aquilo, né? Aí eu entendi que a gente teria que mudar, porque se nós não mudarmos, nós não vamos acompanhar a nossa juventude. Não vamos acompanhar, porque eles já têm acesso ao sistema de informação, de computadores, de televisão, eles têm tanta coisa diferente. Então nossos jovens já não se prendem mais na sala de aula. Então, como eu disse em outra anterior, que eu saio com meus alunos, eu vou até caminhar com eles, tiro foto, saio com eles da sala de aula, não fico só na sala de aula. Eu acho que se eu quero ter um bom resultado com eles, eu tenho que sair da sala de aula, tenho que mostrar principalmente a nossa floresta, o nosso meio ambiente, e tirar algumas fotos, né? Conversar. Eles também, quando eles saem, eles levam seus cadernos e fazem apanhado das paisagens onde eles andam, e depois que eles retornam, eles trazem tudo aquilo. Aí a gente vai conversar sobre o que aconteceu durante esse período de tempo que a gente esteve fora da sala de aula. Olha, antigamente o aluno perguntava mais, porque ele não tinha acesso à internet. Então eles todas as aulas que a gente dava para eles se inteiravam daquele conteúdo. E hoje em dia eles se dispersam, porque o que ele quer saber para uma prova ou para uma pesquisa, ele corre na internet. Então, houve esse desvio da conversa de professor com aluno. E muitos deles vêm para a escola só para perturbar aqueles que querem estudar. Antigamente, os alunos respeitavam mais os professores, porque eles eram educados só com os pais, pai e mãe dentro de casa. Hoje em dia nós temos essa diferença, que o filho não tem pai ou não tem mãe dentro de casa mais, ou vive com o pai ou vive com a mãe. Essa separação de pais está trazendo muita dificuldade para nós professores, para nós educadores, em sala de aula, porque é ali que ele traz as dificuldades da casa dele para nós resolvermos aqui na escola. E muitas vezes, inclusive eu, que sou uma pessoa muito amável, muito dedicada para meus alunos, que eu considero meus filhos, entrei dentro da sala de aula, os meus alunos são meus filhos. E eu estou achando assim que os pais atuais não estão tendo conversa com o professor. Eles não vêm à escola para conversar com o professor. O professor é que tem que ir atrás deles para falar sobre as dificuldades que o filho traz para dentro da sala de aula. E se a gente não resolver esse problema de filhos, a questão
do problema da casa na escola, como é que nós vamos educar um aluno?